Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimentar aqui de novo. Sabe da palavra do Senhor. Todos aqueles que podem, Miqueias, capítulo 6. Glória a Deus. Miqueias 6. Aleluia. Glória a Deus. Está depois de Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Joel, Miqueias. Depois de Daniel, que é mais fácil para os irmãos. Antes de Mateus, Marcos e Lucas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagres aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, opera maravilhas, Senhor, manda poder. Amém, Jesus, vamos achar? Glória a Deus. Miqueias capítulo 6. Glória a Deus. Está lendo a palavra do Senhor. Aqueles que não encontraram ainda está ali no telão. Glória a Deus. Amém? O título diz assim: a contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Versículo 1. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes, e ouçam fronteiros a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Versículo 3. Ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir a terra do Egito, e na casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Versículo 5. Povo meu, ora lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Versículo 6. Com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e logo após a gente dá continuidade da palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, meu Deus, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Espírito Santo de Deus. Toda honra, Pai, toda glória e todo louvor seja para ti, Senhor. Somente ao Senhor, meu Deus, meu Pai, o Espírito Santo de Deus, que não venha, meu Deus, meu Pai, falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que somente aquilo que o Senhor mandar, meu Deus, meu Pai, para a glória do teu nome. Senhor, que eu venho diminuir cada dia mais e mais para que o Senhor cresça, Senhor. Fala conosco cada dia mais e mais, Senhor. Fala, Senhor, através de tua palavra, Senhor. Continua a falar com o teu povo, meu Deus, meu Pai. Tira todos os impedimentos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. E nos faz compreender o que o Senhor quer falar conosco mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, que a tua palavra venha estar guardada nas nossas tábuas, nos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus. Permaneça conosco, Senhor. É o que eu te peço, desde já te louvo, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus, louvar o Senhor com palmas, bem alegre. Vou estar continuando a leitura no versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite.
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouro de impiedade, e enfa pequena que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas, e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Versículo 14. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquele que te livrar, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho, porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra na casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma assolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, com essa palavra agora o Senhor trouxe no meu coração, e confesso aos irmãos que é uma palavra que, creio eu, não tenho certeza, porque cada um pensa de uma forma, mas que todo pregador não queria pregar. Acredito eu que ninguém fica feliz em pregar um tipo de palavra dessa forma. Eu não sei se os irmãos já entenderam a palavra, mas vou procurar trazer aquilo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trouxe ao meu coração a respeito da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui o Senhor usa a Miqueias para falar com o seu povo. E aqui o Senhor fala algo muito interessante através de Miqueias. Glória a Deus. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contente com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Aqui Deus já fala com Miqueias para ele se levantar. Aqui Deus já fala com Miqueias para ele falar, para ele pregar a palavra. E quando fala com entender, é ir de encontro e ir contra aquilo que eles querem, ir contra aquilo que ele vive, ir contra aquilo que ele fala. Aqui a Bíblia diz os montes, não necessariamente algo físico, como o monte que a gente conhece, mas eu entendo na palavra de Deus que monte, o significado assim de monte, é algo grande, são pessoas grandes, pessoas importantes daquela época, e Deus usa Miqueias para falar com eles. Deus usa Miqueias para anunciar o que o Senhor quer com o povo de Israel, com o povo dele. Aleluia, Jesus. Versículo 2: Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Por isso que eu disse que não é fácil, porque principalmente nos dias de hoje, todo pregador quer chegar aqui no altar e fazer todo aquele movimento e pregar bonito e dizer que Deus está abençoando, Deus está te dando, Deus está te entregando. E todo pregador gosta de pregar dessa forma, todo entre aspas, né? A maioria, os que querem pregar fácil. Irmãos, vou dar um testemunho breve, dizer o que aconteceu hoje. A gente ainda continua tendo evangelismo aqui na igreja, pela misericórdia de Jesus, e a gente foi evangelizar hoje, e uma das coisas a qual a gente disse ali para aquelas pessoas foi o que tem acontecido nessa quarta geração, nessa igreja. Eu não estou saindo da palavra, irmão, só para os irmãos entenderem. E uma das coisas a qual nós dizemos para as pessoas que nós encontramos no meio do caminho é o que Deus tem feito nessa casa de oração e como é a pregação neste lugar. E como é que tem sido pregado esta casa de oração, esta igreja. O que a igreja carrega, o que a igreja prega, a palavra que é pregada aqui. Porque muitas igrejas hoje se importam se você vai dar uma boa oferta, se você tem um dízimo alto. Eles se importam com isso, mas não é o que a palavra do Senhor quer, não é o que Jesus quer. E eu dizendo para aqueles homens, para aquelas pessoas que eu encontrava, falando o que Jesus tem feito, que esse ministério, o ministério de libertação,
e que temos visto muitas pessoas sendo curadas, sendo libertas, e tremendo. Falava para as pessoas, começava a contar um testemunho, lembrava de outro e ia. Eu falei para um jovem até que estava falando de Jesus para ele, contando os testemunhos, falei, ó, se eu for para me contar aqui o dia inteiro não dá. Então vou abreviar aqui e parar, né, para a gente continuar utilizando até os irmãos depois, mais para frente, vieram até mim. Mas por que eu disse isso? Porque muitas igrejas hoje pregam só bênção, só prosperidade, só o que Deus vai te dar, só o que Deus vai fazer na sua vida, mas e o que você tem que fazer para Deus? É isso que Miqueias está dizendo aqui ao povo. Miqueias vai nada mais, nada menos que fazer como Jeremias quando Deus o levanta. Jeremias, eu vou te levantar, e é para você derrubar. Eu vou te levantar e é para você destruir, mas também para edificar. Da mesma forma que Deus, não nas mesmas palavras, Deus fala com Miqueias e envia ele. A palavra a qual o Senhor fala aqui através de Miqueias 6 não é para edificar de uma forma que Deus vai te abençoar e você vai ser, a sua fé vai ficar aumentada, você vai aumentar e vai passar a acreditar mais. Mas a forma que Deus usa Miqueias aqui é para ir contra todos aqueles que fazem o povo de Deus pecar. Então é para derrubar essas tais pessoas. Mas não no sentido de derrubar ao ponto de cair e sair da presença de Deus, irmãos. Só para ser bem claro. Mas no intuito de que essas pessoas venham se arrepender diante da presença do Senhor. E Deus começa a usar Miqueias para falar para o povo dele. No versículo 2 diz: ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus é tão maravilhoso. Deus ele usa Miqueias e diz: tem contenda contra vós. No dia de hoje, falar que alguém é contendeiro é falar que alguém gosta de brigar, é falar que alguém gosta de encontrar um pensamento, a opinião de alguém, é falar que aquela pessoa, nossa, não consigo nem chegar próximo porque vai começar uma briga ali. Só que a contenda aqui de Deus para com o povo é para que o povo venha se arrepender, é para falar para aqueles grandes, mostrar a verdade para eles. E o bom que Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele avisa antes, como a palavra do Senhor diz. E Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos e os profetas. E Deus tem usado aqui Miqueias para avisar esse povo. E é interessante, ao decorrer do texto, vocês vão ver o que Deus vai falar com o povo, qual era o pecado de Israel, qual era o pecado do povo dele, que Deus queria que ele se convertesse ao Senhor. Glórias a Deus. Versículo 3 diz assim: ó povo meu, que te tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim. Deus diz através do profeta Miqueias, e fala que tem algo contra o povo, tem algo contra os grandes, os montes, tem algo contra aqueles que guiam o povo de Israel, o povo dele. E ainda faz uma pergunta: ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Deus ele vai e questiona o povo, e é interessante. Deus primeiro fala que tem algo contra, uma contenda, e vai entrar em juízo, e depois ainda pergunta para o povo: é hora de vocês falarem o que eu tenho feito contra você. Testifica contra mim o que eu tenho te enfadado. Glórias a Deus. Mas a pergunta é: o que Deus tem feito para você? E em que Deus tem te enfadado? Da mesma forma que a pergunta veio para aquele povo naquela época, vem para mim e para você hoje. O que Deus tem feito para a gente? O que Deus tem enfadado a gente? Ou melhor dizendo, o que nós devemos fazer, o que nós estamos fazendo diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Versículo 4: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Aqui Deus começa a falar o que ele fez para o povo, a bondade que Deus fez, a misericórdia a qual ele usou para o povo de Israel. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Deus aqui faz relembrar o povo através de Miqueias, usa o profeta do Senhor para relembrar tudo aquilo que passou antes, a forma qual ele tirou o povo da servidão do Egito, e depois a forma qual Deus pegou ali Balaão, por causa que Balaque foi consultar. Eu não sei se toda a igreja sabe, mas a Bíblia diz que Balaque ele vai ver o povo de Deus crescendo. Balaque era contra o povo de Deus, porque era um dos reis de Israel.
porém já não estava agradando a Deus mais e fazia tudo aquilo que não agradava a Deus. Era um povo, na verdade, contra o povo de Deus. Ele vê que o povo de Deus está crescendo e está indo em direção a ele. E ele vai até Balaão e fala: Balaão, profetiza contra esse povo, amaldiçoa eles. E enquanto ele vai a Balaão, Deus começa a falar com Balaão. Deus começa a falar com Balaão por várias vezes. Deus pergunta quem era o povo que estava com ele. E a Bíblia diz que Balaão fala para Deus, mas continua indo seguindo o que Balaque queria, indo em direção para amaldiçoar o povo de Deus. Até chegar no meio do caminho que Deus usa uma mula para falar com ele. Até chegar no meio do caminho que Deus fala através da mula. E diz que tinha um anjo na frente para, se ele prosseguisse, ia ser morto. E depois Deus fala com Balaão: Balaão, aquilo que eu abençoei, vocês não podem amaldiçoar. Deus está mostrando a justiça dele através do que aconteceu com Balaque e Balaão. Deus está falando com o povo através de Miqueias. Olha o que aconteceu com Balaque quando foi consultar Balaão. Olha o que eu fiz, olha a minha justiça. Não mexe com o meu povo, eu estou guardando. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Versículo 6 diz assim: Com quem me apresentarei? Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Aqui Deus usa o Miqueias, o profeta, para dizer para o povo: o que vocês vão apresentar a mim? Glórias a Deus. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ame a beneficência, e ames humildemente com o teu Deus. Deus usa o Miqueias para falar: o que você vai apresentar para Deus? O que vocês vão apresentar será o melhor sacrifício? Mas por que Deus fala isso? É interessante saber por que Deus fala isso no povo de Israel. Porque naquela época o povo de Israel não estava agradando ao Senhor. Porque naquela época o povo de Israel já se esqueceu do que Deus tinha feito. O povo de Israel naquela época já tinha se esquecido do que Deus tinha feito, tirado do Egito, e começou a desagradar ao Senhor. Aleluia, Jesus. A voz do Senhor clama a cidade, o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e a quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e éfa pequena que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Enquanto o Senhor tinha me dado essa palavra, estava lendo, lembrei da pregação de alguns dias atrás, a qual Deus deu para o servo do Senhor, pastor Cristiano. E é interessante porque é o mesmo sentido da palavra, é em livro diferente, mas o que Deus cobra o povo aqui é obediência. O que Deus cobra a nós hoje, a mim e a você, é obediência. Porque não adianta, como a palavra do Senhor diz, o que a gente vai apresentar para Deus seja sacrifício. Será que se eu apresentar a Deus um sacrifício, Ele vai se agradar? E a Bíblia diz em Jó 41:11: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir, se tudo é de Deus. Então não adianta o sacrifício nosso diante de Deus. Não adianta o que você faz diante de Deus, é pouco. Não adianta isso diante do Senhor. Mas sim a obediência, e é o que Ele cobra de mim e de você hoje. Deus quer de nós que nós venhamos obedecer cada dia e ser grato ao Senhor. Ser grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Porque se nós olharmos para a nossa vida hoje, olharmos para trás, como hoje eu contei o testemunho, contei vários testemunhos para aquelas pessoas do evangelismo, o que Deus tem feito. Se você olhar para trás, irmãos, a gente pode ver que sem Ele, sem Deus operando nas nossas vidas, sem a misericórdia de Deus nos abençoando, o que seria de nós? Será que hoje eu chegaria onde eu estou hoje? Será que você chegaria onde você está hoje? Será que você prosseguiria em frente? O que seria de mim, de você, se não fosse a misericórdia de Deus até hoje na sua vida e na minha vida? É isso que Deus fala para o povo através de Miqueias. Deus começa a cobrar o povo e dizer: vocês têm que me obedecer mais. Vocês não vão me obedecer. O que adianta sacrifício? Como quando Deus usa o profeta para falar com Saul.
A Bíblia diz que Deus usa o profeta Samuel e vai de encontro a Saul, porque depois de uma ordem de Deus deu uma ordem para Saul, e Saul fez o contrário daquilo que Deus tinha dado de ordem para ele como rei de Israel. Deus mandou matar tudo e tirar e não ficar com nada. Saul falou: não, vou ficar com esses despojos aqui, vou ficar com alguns gados para sacrificar ao Senhor. Sabe aquela pessoa que quer dar um jeitinho diante da presença de Deus? Era Saul tentando fazer isso. Ah não, esse gado é muito bom, eu vou separar esse povo aqui, essas ovelhas, vou dar um jeitinho, vou sacrificar a Deus, porque assim eu fico. E naquela época, irmãos, cada guerra que tinha, o que mostrava que o rei era grande era os despojos que ele tinha, a riqueza que ele tinha, porque ele venceu mais uma guerra. E era essa a intenção de Saul em seu coração, porque não teria necessidade nenhuma de Saul ficar com tudo aquilo que Deus falou para não ficar. E como rei, a Bíblia diz que Deus usa Samuel e vai até ele, e estava ali o rei daquele povo que Saul tinha ganhado a guerra. Chega lá e Samuel faz aquilo que Saul não pôde fazer e mostra para Saul o que ele tinha feito. Saul, mais vale obedecer ao Senhor do que sacrificar. Deus, da mesma forma, fala aqui, através de Miqueias, o que a gente pode apresentar para Deus. Não adianta, independente do que a gente faça, se a gente chega aqui na igreja, se a gente vem em todos os cultos, não adianta o que você faz, se você é rebelde diante do Senhor. Isso não vale de nada. O que adianta o melhor sacrifício diante de Deus? Não adianta de nada, irmãos. É tudo sacrifício, como a palavra diz, como Jesus diz, sacrifício de tolo. O Senhor Jesus, ele diz a respeito de jejum, quando fala sobre isso, ele vai dizer que é sacrifício de tolo quando você jejua e quer mostrar para todo mundo que está jejuando. Da mesma forma, não adianta. Para que eu vou mostrar para os outros que eu sou melhor, que eu procuro fazer melhor para Deus, ou sacrificar a Deus? Olha, eu sou o melhor servo de Deus porque eu vou todos os cultos, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas obedece o que Deus manda. Não adianta de nada, você é tolo. A Bíblia diz isso. Não adianta de nada, a gente tem que obedecer. Ainda que seja difícil, irmãos, porque a ordenança de Deus, como tinha sido dito alguns dias atrás, é justamente aquilo que você não quer deixar, Deus te pede aquilo. Porque Ele vai ver se você é obediente ou não. O que é mais difícil para você, Deus vai te pedir. Na época da minha conversão foi isso. Era futebol, eu gostava tanto de jogar bola. Praticamente todo sábado, toda terça, toda quarta, eu estava lá jogando bola. E Deus me pediu futebol. Falei: Jesus, não vou parar de jogar bola, jogue, irmãos. Nossa, não vou parar de jogar bola. Não era festa, não era bebida, não era nada disso. Mas era futebol. Falei: meu Deus, eu continuei dando um jeitinho. Falei: não, dá para jogar, tipo, dá para jogar, não vou jogar ninguém, vou procurar fazer o meu, procurar evitar confusão. Aí eu estava jogando lá e, pela misericórdia de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me convenceu que aquilo era nada. Ao ponto de eu estar jogando bola, procurando não machucar ninguém, sendo gentil com todo mundo, mas eu não falava palavrão, eu comecei a incomodar o coração. Aí quando eu não queria machucar alguém, chegava um e vinha forte comigo, quem joga bola sabe. Eu falei: nossa, não, tá bom, tudo bem, perdão. Isso não adiantou, irmãos, tem que dar um jeitinho. Isso foi me incomodando por dentro. Falei: Jesus, melhor eu largar mesmo. Melhor eu largar e deixar isso. Isso que Deus vai te pedir. A obediência é isso. É tudo aquilo que você mais gosta de fazer quando você não conhece o Senhor. Ele vai te pedir. Aleluia. É isso que Deus vai te pedir. É obediência. Versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e ames humildemente com teu Deus. É interessante o que diz no versículo 8. Deus usa Miqueias e fala: Ele já te declarou. Deus já disse para o povo de Israel o que Ele queria deles. Deus, Ele já trouxe a palavra para nós e já nos falou o que Ele quer de nós. Ele já falou o que Ele quer que eu e você faça. Qual é a nossa obediência diante do Senhor? Ele já declarou para nós, Ele já disse que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e ames humildemente com teu Deus. É isso que Deus pede para mim e para você hoje. Que a gente procure cada dia mais ser justo diante do Senhor, cada dia mais humilde na presença do Senhor, cada dia mais fazendo o bem, como a palavra diz, beneficência, procurando tudo o que é bom. A Bíblia diz, irmãos,
Olha como é que isso é grave diante dos nossos dias hoje. A Bíblia diz que se eu sei que eu posso fazer o bem e eu não faço, eu peco. Você vê como é que é fácil eu pecar diante de Deus? Hoje, Novo Testamento, hoje, nos nossos dias, se eu sei que eu posso ajudar alguém ali, nossa, a pessoa está precisando de ajuda, eu vou lá ajudar, e eu não faço, eu estou pecando diante do Senhor. Uma coisinha simples. Uma coisinha simples assim. De repente tem alguém passando na rua e aquela pessoa está precisando de ajuda e você sabe, você não vou ajudar. Você pecou contra o Senhor. Isso é tão simples. Glórias a Deus. A voz do Senhor clama a cidade, o sábio verá o teu nome. Ouve a vara a quem ordenou. Quando diz aqui sobre a vara, eu lembrei de Jeremias. No versículo capítulo 1, Deus fala com Jeremias: Jeremias, o que vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, vixe bem, Jeremias, porque eu velo da minha palavra para que se cumpra. É a mesma vara, irmãos. É a vara do Senhor, a vara que Deus enviou. É a mesma vara para que se cumpra a palavra do Senhor. Ele tem compromisso com sua palavra. Aleluia, Jesus. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e ênfase pequena que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Quem pode se esconder de Deus? Seria eu limpo com balanças falsas? Não adianta dar jeitinho diante de Deus. Não adianta, irmãos. A gente tem que procurar ser obediente. Não é fácil ser obediente. Obediente a quem, irmãos? Porque eu estou bem, eu estou... Será que seria obediente mesmo? Tem pessoas que falam a respeito de doutrina, que falam assim: mas aquela doutrina é de homem. E a Bíblia é tão maravilhosa, tão clara, e não deixa nada escapar. O Senhor é tão maravilhoso que a Bíblia diz: se eu sou homem, não consigo obedecer ao meu pastor que é homem, ou meu pai que é homem, como é que eu vou obedecer a Deus se eu não vejo? Se você não consegue obedecer ao seu pastor, a doutrina a qual você está, porque você aceitou e ninguém te obrigou a fazer isso, como é que você vai obedecer a Deus? E tem pessoas ainda que dizem que eu sou cheio de Deus. Como muitos irmãos de outro ministério já vi. Não, isso aí é doutrina de homem. Por que você aceitou? Se é doutrina de homem, você não obedece. Você é o quê pela palavra de Deus? Rebelde, porque você aceitou aquilo. Quantas pessoas hoje se encontram em rebeldia achando que vai para o céu, porque acham que é bom, porque vai para a igreja todo domingo, toda quarta, toda segunda, seja lá qualquer dia, mas não sabe obedecer isso aqui que é simples. Não sabe. Mesma coisa de Deus falar com Saul mata tudo. Eu vou dar um jeitinho aqui, Jesus, vou sacrificar, dá um jeitinho aqui, Deus, vou sacrificar para o Senhor aqui o bezerro. Quantos de nós, quantas vezes eu e você quer sacrificar a Deus aquilo que Deus nos matar? Quantas vezes? Eu e você. Sabe, irmãos, a Bíblia é clara e é maravilhoso porque a gente não sai, não tem como você tentar fugir dela. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Existe uma guerra entre a carne e o Espírito, porque a nossa carne todo dia quer fazer aquilo que lhe agrada, mas a Bíblia continua dizendo que aquele que vive na carne, ele não agrada a Deus, senão aquele que vive no Espírito. E o que é carne, irmão? O que é a vontade da carne? Tudo aquilo que diz em Gálatas 5. Muitas das vezes a gente peca por isso aqui, porque a gente procura fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, em vez de fazer a vontade do Espírito, que é buscar a Deus, quer se arrepender, quer se humilhar todos os dias. Sabe algo que o Senhor tem trazido no meu coração ultimamente? Isso Deus tem trazido comigo, que é para mim me entregar mais a Deus, é dar o meu melhor para Deus, cada dia mais procurar obedecer mais, porque tem pessoas que pecam a Deus porque acham que é bom demais. Eu sou bom o suficiente, eu sou obediente, sou isso e aquilo, e pecam contra o Senhor porque isso também é orgulho, e Deus não se agrada. Então não adianta dar jeitinho com Deus, ou você é ou não é, como eu disse hoje no evangelismo. Aí o irmão até disse assim: eu saí de sala do ministério, por isso, aquilo, eu vi umas coisas lá que não agradam. Eu falei: irmão, a gente tem que ser diante de Deus, você é ou não é, ou você é servo de Deus de verdade ou não é. E quanto mais obediente você for, mais Deus vai te cobrar, porque a Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Aleluia, Jesus. Esses dias, eu não vou dizer o que é, glória a Deus, vou deixar os irmãos
como é que se diz, pensando que é. Deus tem me cobrado algo, irmãos. E eu até no dia que Deus usou o servo dele para me cobrar de algo, eu chorei ao Senhor e falei: Deus, eu agradeci e ao mesmo tempo chorei. Agradeci a Deus porque eu não peguei uma disciplina. E não é pecado, irmão, entenda bem. Antes que alguém fale assim, irmão, não é pecado não altar, não é isso. Mas eu agradeci a Deus pela misericórdia dele. E eu lembrei: Senhor, olha o que o Senhor tem feito por mim. E eu sei que se eu sair da presença de Deus hoje, não precisa necessariamente sair da igreja, mas sair da presença quando eu digo, é me inspirar na fé, começar a ficar em casa, tá tudo bem, tudo ok, tá tudo bom, eu tô indo para a igreja, tudo certo, não é assim. E chorei ao mesmo tempo porque eu estava desagradando ao Senhor, porque é simples, pouca coisa você desagrada a Deus. E como a Bíblia diz aqui, Miqueias, glórias a Deus, versículo 3: ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifique contra mim. Aleluia, Jesus. Olha isso, é para a gente dizer para Deus o que Ele tem enfadado a gente. Eu tenho certeza que se sair da presença de Deus, eu pego tudo aquilo que Deus tem me dado. E Deus foi muito misericordioso e maravilhoso comigo, irmãos, bondoso. Porque o que Deus fez com um jovem de 20 anos, que muitos homens mais velhos, de pai de família na época, hoje eu sou casado com pai de família, mas na época eu era um jovem solteiro, o que Deus fez? Eu lembro que Deus preparou para mim um terreno, uma casa depois, não era grande, não era aquela mansão em Alphaville, não. Mas Deus preparou uma casa para mim, um jovem de 20 anos, irmãos. E as pessoas que ouviu, que eu contei, né, a respeito: nossa, comprou um terreno por esse valor. Sério, nossa, como você conseguiu? Eu sirvo a Jesus. Eu só faço a vontade dele, só isso. E não falando, pregando para vocês para que vocês venham servir a Deus, porque Deus vai te dar, mas Deus pode te dar. O principal é a salvação. Eu sou grato a Deus porque Deus Ele me deu mais do que aquilo que eu precisava, do que aquilo que eu pude pensar no dia. Ele fez coisas maravilhosas em minha vida. Além do testemunho, além do que Deus tem feito, que me fez eu sair de lá da manhã para viver o que a palavra do Senhor diz hoje, para ver o que acontece hoje nessa igrejinha pequena, pela misericórdia de Jesus. Milagre acontecendo, libertações acontecendo, pessoas testificando o que Deus tem feito. Você acha que todas as igrejas está acontecendo isso? Não está. As igrejas hoje, o mover de Deus hoje, muitas igrejas, são pessoas sapateando, muitas das vezes até ela mesma, de si própria, o espírito do homem, ou o próprio espírito de engano, e acha que isso é o mover de Deus. Mas a Bíblia diz que só existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Só existe festa no céu assim. E as pessoas acham que isso é o mover de Deus. Mas eu vejo pela misericórdia de Jesus aqui. Aleluia, Jesus. Deus me trouxe aqui pela misericórdia dele para poder ver, e eu pedi para Deus. Alguns anos atrás eu orei e falei: Deus, eu vejo que essa palavra diz isso, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que acontece isso, e acontece isso, eu quero ver, Jesus. Eu não estava vendo, pela misericórdia de Jesus, Ele me trouxe para ver. Aleluia, Jesus. Após o Senhor clama a cidade, versículo 10: ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e ênfase pequena que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com sacos de pesos enganosos. Versículo 10 diz algo muito interessante: ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedades e ênfase pequena que é detestável. Eu não sabia o que dizer e eu pedi para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu fale? E quando eu li esse versículo por 2 ou 3 vezes, o Senhor me trouxe no meu coração. Ainda tem isso na casa do ímpio. Ainda existem pessoas que não conhecem a Jesus. Ainda existem pessoas que ainda não sabem que Jesus existe verdadeiramente, ou que tem dúvida ainda. E muitas das vezes a gente fica acomodado em nossas casas e quer fazer a obra de Jesus. Você não prega mais para o teu vizinho, para alguém, não evangeliza mais, não faz a obra do Senhor. Muitas das vezes a gente se encontra, irmão, falhando diante de Deus, porque Deus quer mais de você. Pense comigo, o dom que Deus te deu, aquele dom que Deus te deu, o ministério qual Deus colocou em seu coração, na tua vida. Até quando você vai ficar parado? Até quando eu e você vai ficar parado, estacionado e aquilo guardado conosco? E a Bíblia diz no talento, você, até quando você vai cavar um buraco e guardar ele lá? Eu vou guardar aqui. Até quando? Até quando eu e você vai guardar aquilo que Deus deu em vez de usar para a glória do nome do Senhor? Aleluia, Jesus.
infra pequena que é detestável, seria limpo como balanças falsas e como saco de pesos enganosos, porque os ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Olha o que Miqueias, Deus usa o profeta Miqueias para dizer para o povo. Lembra que no versículo 1 Deus fala para Miqueias: levanta-te, vai contra e contende contra os montes, contra as pessoas que estão à frente, contra aqueles que são grandes. E Deus usa Miqueias aqui para ir de encontro àquelas pessoas que eram sacerdotes daquela época. Deus usa Miqueias para falar: olha, os ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. O povo ainda estava na mentira, só que aqueles que deveriam falar de Jesus, falar de Deus, e pregar e falar da lei, estavam corrompidos naquela época, já não mais agradavam ao Senhor. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te faltarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que te livrares, eu o entregarei à espada. Não adianta o que a gente quiser fazer diante de Deus, irmãos. Se eu e você não for obediente à palavra do Senhor no dia de hoje, como aquele povo, não tem como a gente prosperar, não tem como a gente seguir bem na vida, não tem como eu e você ir para frente, em um bom sentido, tanto espiritual, físico, financeiro. Não tem como eu e você ser abençoados se você e eu não obedecemos ao Senhor. Não tem como. É isso que Deus usa Miqueias para dizer: tu semearás, mas não cegarás, pisarás azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho, porque se observam os estatutos de homem em toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Aqui Deus usa Miqueias para dizer para o povo: vocês vão trabalhar muito, mas não vão conseguir desfrutar de tudo aquilo que vocês têm feito. Vocês vão procurar semear, mas não vai conseguir, porque vocês observam os conselhos de homem, os estatutos de homem. Para vocês terem ideia do que a palavra do Senhor diz, onde foram os reis de Israel, do povo de Deus, de Judá, que quando reinou ao Senhor, a Bíblia diz que ele fez coisas piores dos que os pais deles, piores do que pessoas, reis que foram antes deles. Começou a servir outros deuses, trazer idolatria para o povo de Deus. Começou a trazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E a Bíblia diz também sobre o filho dele, Acabe. A Bíblia diz que Acabe fez pior ainda do que aqueles que estavam antes, fazendo com que o povo de Deus viesse se corromper. Da mesma forma eu e você, irmãos. Da mesma forma Deus fala conosco através da palavra. Não tem como eu e você dar jeitinho. É necessário que eu e você venham observar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, fazer a vontade de Deus, procurar amar o próximo cada dia mais. Como o homem falou comigo hoje: tem que ter amor ao próximo. Falou na igreja que ele congregava, que ele foi uma vez. Isso eu achei um absurdo, por isso que eu saí da igreja e falei: moço, alguns dias atrás a gente foi lá para Santana de Parnaíba por causa de uma jovem que estava endemoniada. A gente foi lá longe. Você acha que teve amor para a gente ir lá? Falou: realmente. Falei: então, é isso que a gente faz pela misericórdia de Jesus. A gente tem que mostrar mais amor ao nosso próximo, procurar observar e ser obediente à palavra do Senhor. O que a gente tem feito, o que eu e você tem feito para agradar a Deus? Será que é só vir ao culto? Será que é só vir ao culto no domingo, na quarta? Será que é só isso que Deus pede para mim e para você? Eu queria que vocês pensassem o que eu e você tem feito. Eu já sei, irmão, e eu estou procurando cada dia mais me esforçar diante de Deus para agradar ao Senhor. Como eu disse para os irmãos, foi uma das coisas que Deus me cobrou, e eu tenho procurado, me esforçado para mim agradar ao Senhor cada dia mais e pôr em prática aquilo que Deus tem me dado, o dom ao qual Deus tem me dado. Tenho procurado exercer aquilo que Deus me chamou, porque a Bíblia diz que chega um dia que Deus vai pedir conta. Chega um dia que Deus vai chegar para você e falar assim: você estava em tal culto, você sabia que aquilo que você estava fazendo era errado, eu usei o servo dele, meu servo, para falar com você, e você não deu ouvido. Mais uma vez Deus usa e fala através da palavra que Ele não vai ter compaixão de nós.
que Ele está nos alertando cada dia mais e mais para que a gente venha ser obediente à palavra, para que a gente venha cada dia mais fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz algo interessante, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: aquele que quer seguir a mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A Bíblia diz isso. O que eu entendo quando Jesus fala isso para mim? Se eu quero seguir ao Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo. O que é negar a si mesmo? O que é negar a mim mesmo? O que eu tenho vontade de fazer? Tenho vontade de passear, de fazer isso, aquilo. Eu tenho que negar isso, tenho que deixar isso. Mas não é pecado passear, é pecado? Não, não é pecado. É pecado quando você deixa de fazer algo para Deus. Aí você desagrada ao Senhor, que faz as coisas que não agradam a Deus. É errado, é pecado, é desobediência quando você sabe que aquilo que você faz, aquilo que você quer fazer, não agrada ao Senhor e você continua fazendo. A Bíblia diz que isso é iniquidade. E a Bíblia diz que vai chegar no final e Jesus vai olhar para você e diz assim: aparta-te de mim, eu não te conheço. Isso é a pior coisa, irmão. É quando a gente desobedece ao Senhor. É quando a gente acha que está tudo bem porque o pecado cauteriza a mente. A desobediência, por que a gente peca? Por que a gente desobedece muitas das vezes a palavra do Senhor? Porque o pecado ele não vem, te traz a consequência no ato, muitas das vezes, depende do pecado. Vou dar um exemplo para você. Quando o ladrão ele rouba, ele sabe que pode acontecer uma troca de tiro com a polícia, ele pode morrer. E se isso acontecer, aquilo já veio para cima dele. O pecado já teve a consequência imediata. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aquele pecado, se acontecer isso na hora, trouxe a consequência na hora, o salário chegou na hora. Mas existem pecados que a gente comete, existem coisas que a gente faz que não agrada a Deus, que não é na hora. Vou dar um exemplo para vocês. Se você deixa de vir ao culto para fazer outra coisa, na hora parece que está tudo bem, está tudo ok. Não, ok, não aconteceu nada. Lógico que existe casos que você não pode ir por algum motivo, vamos dizer assim, plausível. Mas e quando você pode vir e você não vem? Ah, não tem problema, eu não vim no culto hoje. Tudo bem. Aí chega na outra semana, ou no outro dia, fala: hoje eu também não vou. Não tem problema, no domingo eu vou, no domingo eu vou. Aí você vem no domingo, nos outros dias você já não vem. Aí você começa a faltar ao culto. O que acontece? Você pega contra Deus? Não. Você começa a se esfriar diante do Senhor. Você começa a ficar fraco espiritualmente porque você não está se alimentando pela palavra, você não está ouvindo a palavra, não está em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, como a palavra do Senhor diz. Você vai se esfriando, quando você vai ver, você está bem longe, afastado da presença de Deus. Pode conversar com qualquer pessoa que se desviou da presença de Deus. Ele nunca saiu assim: hoje eu já não sou crente mais e saí da presença de Deus. Não. Foi aos poucos: vou deixar isso para a igreja hoje. Amanhã eu não vou não, porque estou cansado. Nossa, eu trabalhei tanto. Tem tanta coisa para me fazer agora. E se Jesus voltar? E se você for de encontro a Deus, através da sua morte, você morrer? O que você vai falar para Deus? Se você foi esse tempo todo: não, isso é doutrina de homem, isso aí não tem nada a ver. E aí? O que a palavra diz no final aqui, só para a gente concluir. Aleluia. Versículo 16: porque se observam os santos de honra em toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes uma sobrina. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. O que Deus fala aqui não é da vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que todas as almas são do Senhor, e que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então aquela pessoa que não conhece a Jesus, que não conheceu a Jesus e morreu, não foi da vontade de Deus. Não foi que Deus quis e se alegrou porque aquela pessoa morreu, não. A Bíblia diz que Ele permite, porque todos nós temos a oportunidade. Então, o Senhor fala aqui para que a gente venha pensar: o que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito que tem te desagradado, Jesus? Porque Deus ele não quer dar uma palavra para dizer para você: você não vai herdar a vida eterna. Não foi isso. Jesus diz o contrário. Ele não veio condenar, o mundo vai salvar. Então o que Deus traz para nós é que nós devemos pensar mais: o que eu tenho feito, Senhor? Tem desagradado o Senhor. Senhor, eu tenho te dado tanto sacrifício, mas em obediência. Às vezes fala assim: mas eu tenho tanto, eu me esforçando tanto, que eu estou vindo para a igreja, eu estou tendo um sono, estou vindo. Eu tenho feito isso, mas eu estou tão cansado, mas é
Irmãos, mas sem obediência não adianta nada. Tem que estar tudo junto para servir o Senhor, para se entregar mais a Deus, como eu disse no começo. Que a gente venha se entregar mais a Deus, observar o que a palavra do Senhor diz, procurar cada dia mais ser obediente ao Senhor. E eu tenho a certeza, irmãos, que não vai ser fácil. Não é fácil. Quanto mais se obedece a Deus, se anda em contramão do mundo, porque isso diz em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que comproves a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem Aleluia, Jesus. Deus tem algo bom para a gente, irmãos. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem algo de melhor para nós. Só depende de nós. Mas a gente tem que andar contra a mão do mundo. A gente tem que ser diferente dos outros, que isso não tem nada a ver com essa doutrina de homem. Porque aqui, por que eu estou falando tanto de doutrina? Porque se você for ver aqui, o que é os estatutos de homem? O que homem é esse rei, a qual a Bíblia diz aqui em Miqueias 6? O que Acabe praticava? A idolatria, servir outros deuses, era vaidade, todas outras coisas. Por isso que eu estou falando de doutrina. O que é doutrina? Ensinamento da palavra de Deus. Já não é mais que você tem que, você não pode fazer aquilo. Deus ele te mostra a consequência de você fazer determinadas coisas. Então ele prefere que você não faça e te avisa. É melhor não fazer para você não se dar mal amanhã. É isso que a palavra do Senhor diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Peço que a igreja fique de pé. Peço que todos aqueles que podem ficar de pé essa noite. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra do Senhor, quer aceitar o Senhor Jesus, reconciliar com o Senhor? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Seja bom para cá, a gente vai orar pelo nosso irmão Miguel. Ele vai reconciliar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu te peço para me aceitar de novo. Receber o dom de glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está teu servo, meu Deus, meu Pai, o Miguel, Senhor, está voltando para a tua presença hoje, Jesus, como aquele filho pródigo, meu Deus, meu Pai. Senhor, tem tudo de melhor para dar para o teu servo, meu Deus, meu Pai. Muda as vestes dele, meu Deus, meu Pai, dá um anel novo, Senhor, com a tua palavra diz, Senhor. Abençoa, Pai, fortalece o teu servo, Jesus. Tem voltado hoje ao Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua presença, Jesus. Enche o teu servo da tua presença, da alegria do Senhor, meu Deus, meu Pai, refrigere a alma, Senhor. Dá livramento, fortalece a tua presença, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos, desde já te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer aceitar o Senhor Jesus, reconciliar o seu livro de ministério? Glória a Deus. Amém? Silêncio diz que não. Irmãos, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Depois vou passar para o pastor Adriano, amém? Para dar os anúncios. Como sempre quando eu gosto de pregar, irmãos, quando eu prego para trago a palavra do Senhor, eu gosto de fazer uma oração segundo que a palavra do Senhor foi pregada naquela noite. Vamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor trazer aqui em memória a nós o que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor. O que eu e você tem feito, que tem entristecido o coração de Deus, para que nós venhamos voltar, como a palavra do Senhor diz, voltar no primeiro amor, voltar da onde a gente caiu, da presença do Senhor, e começar a praticar, voltar a praticar as obras, as boas obras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, temos aqui, Pai, dentro do Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu oro, Pai, como a tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, peço que o Senhor venha trazer, meu Deus, meu Pai, aos nossos corações, meu Deus, meu Pai, mostrar a nós aquilo que temos feito, que não tem te agradado, Jesus. Como a tua palavra diz, Senhor, o Espírito Santo de Deus, traz arrependimento aos nossos corações, meu Deus, meu Pai, nos faz voltar, Senhor, à tua presença, voltar, meu Deus, meu Pai, o primeiro amor, meu Deus, meu Pai, voltar a praticar, Senhor, as primeiras obras, a qual a tua palavra do Senhor diz, meu Deus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, traz a quebrantamento dos nossos corações, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, desde já te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queria estar dando a oportunidade para o pastor Adriano, amém? Vai dar uma pergunta para você. Eu quero que a igreja
vez. Vamos estar orando, glória a Deus, para voltar para o nosso lar, oração da fé, amém? Glória a Deus, vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um culto, Senhor. Nós te entregamos a Ti, meu Deus, meu Pai, recebe este culto, meu Deus, meu Pai. Abençoa cada um dos teus servos, meu Deus, meu Pai, dá livramento, Senhor. Guarda voltar para os seus lares, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Visita a casa, a família de cada um dos teus servos, meu Deus, meu Pai, aqueles que vieram aqui, Senhor. E aqueles também, meu Deus, meu Pai, que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, meu Pai, dá um livramento, Jesus. Repreende todo mal, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já te louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Vamos resta despedir bem alegre com a paz.